Vamos para o nosso Power Ranking de novembro. Vamos colocar na tela aí o nosso Power vai ser lindo Ranking. agora. Vamos ver como é que estivemos aí no mês de outubro, porque acho que teremos muitas mudanças, hein? Em outubro, olha a situação de outubro, hein? O Atlético foi o melhor time de outubro, segundo a nossa avaliação. Olha o futebol, cara. Olha como o é que futebol. vocês secam, hein? Botafogo foi o segundo melhor time, segundo a nossa avaliação. O Internacional foi o terceiro melhor time, segundo a nossa avaliação. E o Palmeiras foi o quarto melhor time, segundo a nossa avaliação, em outubro. Isso no mês de outubro, hein? Entre os piores de outubro, a gente colocou o Juventude em 17º, o Atlético Goianiense em 18º, o Cuiabá em 19º e o Bragantino na 20ª posição. Esse foi o nosso Power Ranking de novembro, de outubro. E agora nós vamos fazer os de novembro. Vamos começar lá de cima, né? Como de costume. Ah, sim. Pelo primeiro lugar. Ah, esse é unânime, né? Tá fácil, né? Tá fácil. Unânime, né? Botafogo. Botafogo? Campeão desde Botafogo. 1910. Eu esperei vocês falarem, porque eu Botafogo. sabia que vocês iam falar. Eu acho que não tem como não ser o Botafogo, Rafa. Por causa Não. do dia 30 de novembro. Não por causa do dia 30. Por quê? O ele nem Botafogo teve um ano empatou tão- 3 jogos Não, sim, em novembro. Mas o Botafogo nem teve um mês tão brilhante. Ô, gente, meu tênis Mas ele vai teve voar os dois aqui jogos nesse lugar. mais importantes do mês e ele atropelou nos dois, né? Ele foi muito bem contra o Palmeiras e muito bem contra o Atlético. Eu acho Que não é tem dentro de como. novembro ainda. Eu Ah, acho que não, não tem como. não. Hoje é dia 2, Rafa. Não, pois é. Não então, teve dia nem jogo 30 de futebol em dezembro, Rafa. o peso do dia 30, eu acho que mais do dia Pô, 30. E do não- Palmeiras também, cara. Porque Era se- a final do Campeonato Não, é Brasileiro pelo também, combo, é de pelo certa combo. forma. Ô, gente, eu vou tacar Tudo meu bem. tênis no sim, Rafa, daqui, calma, velho, calma, daqui. Calma, Não, vamos debater, vamos debater. a importância do jogo, ok, eu concordo, a relevância do jogo, porque o Inter, por exemplo, foi mais regular do que o Botafogo. Ele ganhou a Copa Libertadores da América, Exato. velho. Aí não ele existe encaminhou o nada título maior do brasileiro, que isso. Acabou. Tá bom, Fechamos o concordo. Botafogo em primeiro, então? Pode ser. Fechamos. Pô, Então, achei que não ia ter nem discussão. Olha o Rafa me Botafogo tirando do ficou sério. na primeira posição. Agora vamos lá para o segundo lugar. Quem que estará em segundo no nosso Power Ranking? Lembrando que os jogos de domingo, né, dessa última rodada, eles não devem valer para nossa avaliação. Não entram. Porque eles já são jogos de dezembro. Não entram. Então vamos exatamente. tentar evitar e levar em conta os jogos de domingo da última rodada do Campeonato Brasileiro. Para mim, a segunda posição é do Internacional, Internacional de Tem o Porto Inter. Tô Alegre. contigo. que tropeçou no domingo, né, contra o Flamengo. A Copa do Brasil foi outubro ainda, foi, né? Foi. Foi. Mas mesmo tropeçando, eu votaria no Internacional. É Inter e Na Corinthians verdade, aí, eu que o acho. segundo jogo da Copa do Brasil já foi em novembro. Mesmo, É, tro- Mas o Internacional. Inter é uma ótima escolha. mesmo tropeçando, se contasse domingo, o Internacional fez um senhor mesmo, viu? Aliás, um senhor segundo turno, Não, mesmo, né? mesmo que a gente fosse considerar a derrota pro Flamengo, eu acho que seria justo ainda colocar o Inter, que teve um mês de novembro espetacular, quase entrou na briga aí pelo título do Campeonato Brasileiro, que era improvável, né? O Inter em novembro fez 4 jogos e ganhou os 4. Então acho que não tem Não, como. você tá maluco. E o Corinthians, talvez, ali na terceira Olha, posição. o nosso produtor, já gente, tá antecipou. soltinho, né? Já colocou o Corinthians ali na... Não, Ah, falou? mas sétima vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Obviamente, nem todos foram em novembro, mas a derrota para o Racing não influenciou em nada nessa subida Não, de produção eu acho da que nós equipe do Corinthians. cometemos um grande erro. Qual E eu foi? acho que a gente pode tentar corrigir esse erro. O segundo colocado foi o Flamengo. Os 2 jogos da final da Copa do Brasil foram em novembro. bem lembrado. E o Flamengo não perdeu nenhum jogo em novembro. Então mesmo no tem- Campeonato Brasileiro, mesmo depois de ser campeão da Copa Então do em Brasil. segundo, o Flamengo. Flamengo Então em vocês, querem, segundo, né? então vocês querem empurrar o Flamengo para segundo, o É. Internacional Terceiro, e Corinthians. e o Corinthians Corinthians em em quarto. Não, justo. Dentro né, Dá sendo avaliação. coerente, né? Justo. Igual o Botafogo Não, Não, justo. pô, e o Justo. Flamengo atropelou na final da Copa do Brasil. ganhou com muitos méritos. E não perdeu mais no Campeonato Brasileiro. É, cara. justo. Que Excelente era, trabalho que do era Felipe. um relaxamento meio natural depois do título e tudo mais. O Flamengo é em segundo. Então o Internacional a gente empurrou para terceiro, que foi inclusive a mesma posição do Internacional no mês passado. E o Corinthians, então, fechamos na quarta posição? Deixa eu ver Fechado. se tem mais E o alguém Inter só ali. foi terceiro pelos títulos também de Botafogo e Sim, Inter, né? sim. Que tem um peso muito... Botafogo e Botafogo Flamengo. e Flamengo tem um peso muito grande. De fato não tem mais ninguém. O Palmeiras até teve um bom mês de novembro também, Palmeiras é o quinto, gente. apesar de ter perdido pro Botafogo ali isso na reta pesou. final do mês. Isso pesou muito. Não, se o Palmeiras tivesse vencido o Botafogo e tivesse líder do Campeonato Brasileiro nesse momento, ele teria que estar no nosso G4 aí. Não sei se é em terceiro ou em quarto, Exatamente. mas ele teria que estar. Mas enfim, não está. Então ficamos aí com o nosso ranking de novembro dos primeiros colocados. O Botafogo fica na primeira posição. O Botafogo tinha sido segundo no mês passado. Botafogo, que aliás, desde que a gente começou a fazer esse ranking em junho, ele só não entrou em junho nos 4 primeiros colocados.
e agora é primeiro colocado pela primeira vez, bem na reta final do ano aí o Botafogo. O Flamengo em segundo, o Flamengo que já tinha sido o primeiro colocado em julho, agora volta a figurar no nosso ranking na segunda posição. O Internacional em terceiro, mesma posição do mês passado. O Inter que foi primeiro em setembro, terceiro em outubro e terceiro agora em novembro. O Inter é líder do segundo turno. Final de ano. Líder do segundo turno. Final de ano do Inter muito bom. E o Corinthians na quarta posição, segunda vez que o Corinthians aparece aí no nosso ranking. Entre os 4 primeiros colocados, já tinha sido quarto em setembro e agora aparece de novo em novembro. Agora vamos lá para os 4 piores. Eu quero ver Vocês querem começar do 20º para o 17º, né? Para facilitar, para ser mais justo, né? Você acha? Do 17º? Não, mas é porque eu acho que o 20º, 19º e o 18º são meio que figurinhas carimbadas. É, porque eu acho que realmente não vai ter como escapar muito ali de Atlético Goianiense, né? Exatamente. Pra mim, o 20º é o Atlético Atlético Mineiro. Em 20º? Não. Em 20º? Não é discordo absurdo, muito. não, É, cara. também não Não, achei vigésimo. absurdo, não. Não, 20º. Carregou, o Atlético perdeu todos os jogos. O aí, Atlético não praticamente. ganhou nenhum jogo em novembro, o Atlético perdeu a Copa do Brasil e perdeu a Libertadores. É, de fato, o Mas o Vini 20º, o Vini gente? tem- 20º. Faz sentido o que ele falou. aí. 20º? Usando É, a o coerência Atlético de jogou todas muitos as competições, não é só o Não, Campeonato porque Brasileiro. eu tava não. pensando no Atlético no Z4 e eu tava. Foram Pô, em 9 jogos último. do Atlético no mês e ele perdeu, ele não ganhou nenhum, né? Ganhou nenhum E jogo. perdeu 2 finais, assim, contra o Flamengo sem quase chance nenhuma, Não, enquanto tudo o bem. Botafogo fugiu da... Que isso, gente? Não, mas Passou entre esse os é meu dedos. voto, eu quero saber. Ele foi, Vocês. ele foi primeiro em outubro, colocando ele em 20º no mês seguinte. Cara, mas a queda foi desse nível mesmo, eu Foi acho. mesmo? Eu acho que foi perto disso. De fato, assim, o mês de novembro do Atlético foi horroroso, cara. Horroroso. O Atlético conseguiu jogar 9 jogos no mês, ou 10, 3, 6, 9 jogos no mês e não ganhar nenhum, né? Perdeu a Copa do Brasil, perdeu os 2 jogos do Flamengo, Que perdeu isso, gente? Pode Pro- ser, pra mim pode ser o Galo. Não, então fechou, concordo, vocês me convenceram. 20º. Então vamos lá. Aí na 19ª posição, quem que Eu nós vou vamos de- colocar? Eu vou de Vascão. Vascão da Gama. Vascão da Gama? Vascão da Gama. Vamos ver Tá como foi o novembro do Vasco caindo... 4 igual- derrotas e um empate em novembro teve o Vasco. Eu tô entre Vasco e Bragantino. O Bragantino, mas o Bragantino empatou pelo menos Empatou um monte várias, de jogo. é. né? Eu vou de Vascão. Vascão da Gama não é um mau nome não, hein? É. Não é um mau nome. Deixa eu dar uma olhada Tô com o aqui Vasco ainda. também, tô com o Vasco também. Deixa eu só ver como é que foi Bahia o nosso também glorioso entra Cuiabá. nessa Nosso glorioso Cuiabá também não ganhou nada em novembro, mas empatou alguns joguinhos. Eu fecho com o Vascão. É, pode ser o Vasco. Fechou? Pô, gente. Quem diria? Surpreendente vocês, viu? Vasco da Gama aí na 19ª posição. 18ª posição, quem que nós vamos colocar? Eu vou de já- Bahia. Vou de Bahia Não. também. 4 derrotas eu- e um empate. Eu não vou de Bahia, não. 4 cara. derrotas e um empate, Bahia. Eu vou de Cuiabá. Cuiabá empatou ainda os joguinhos. Cara, o Bahia, será? Não, gente, não é possível. Eu acho que eu vou de Bahia. Meu A Bahia. queda do Bahia foi realmente também Não, vertiginosa. grande também. Grande. Mas Os o Bahia- esses times Cuiabá Não, o e Bahia Atlético ganhou do Goianiense já Cuiabá. estavam lá É. embaixo e o empatando perdia, Mas o empatava Bahia perdia. ganhou do Cuiabá no fechamento do mês. O O Bahia. jogo foi no sábado. É, Ainda tá foi- valendo. Ah, né? é tudo verdade. bem. É Ah, porque então a gente não troca. contou os jogos, eu tô Cuiabá. pensando nos jogos do sim, final de mas semana. ainda Lógico. foi novembro. Foi novembro, Vitória do então. Bahia sobre o Cuiabá. Voto no Cuiabá. Então. É, eu Voto acho que o pelo Cuiabá é um time muito ruim, cara. É, eu vou de Cuiabá, em Então 18º. bora, Cuiabá e Bahia pra Aliás, fechar. esse Z4 aí tinha que ser Z10, né, senhores? Porque eu vou Tipo falar isso. com vocês, viu? Vamos de Porque sobra Cuiabá. opções. E vai ser Bahia ou Atlético Goianiense? Vocês não vão colocar o Lanterna do Campeonato Brasileiro, gente? Ele teve uma vitóriazinha nesse meio Contra o tempo Atlético, aí. né? Não, e assim, Inclusive. o Atlético Goianiense já tá morto, gente. Uai, gente, mas ele tem que ser julgado no nosso ranking também. Mas o fato quem- de ele tá morto, ele Mas não pode. não, tudo bem, mas os resultados do Bahia foram inferiores ao do Atlético Goianiense, não foram? Foram Foi. piores. Então foram pronto. piores. Então E tá assim, bom, então existe aqui fechou. uma questão de expectativa também. Você espera que o Atlético Goianiense tome pra dentro todo o jogo. O Bahia não. Tem que levar em O consideração. Bahia não. Agora, olha, o Cruzeiro ficou de fora aí, mas foi por um peteleco, tá? É um negócio aqui assim, a gente debateu isso ontem fora do ar, eu tava falando com o Rafa, a gente tá chegando no final do Campeonato Brasileiro, ou no final da temporada, com muitos times jogando mal. A verdade é essa. Porque se a gente for pegar, o Fluminense não seria injusto ficar nesse Z4, o Atlético Goianiense, que é o lanterna do campeonato, ficou fora, não seria injusto se ele entrasse, o Bragantino não seria injusto se ele entrasse, porque ele vive uma fase muito ruim, o Fortaleza tá numa fase bem duvidosa também, o Fortaleza tem tropeçado muito, não tem jogado bem no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não tem jogado bem no Campeonato Brasileiro, também perdeu a Copa Sul-Americana e tudo, não isso seria deve- um absurdo se ele tivesse entrado, então assim,
a quantidade de times que está jogando mal nesse momento, a gente tira ali Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Corinthians, que são os 4 primeiros. Botafogo, Flamengo, Inter e Corinthians são os 4 primeiros. O Palmeiras, que eu acho que Na tem sequência, jogado sim. com uma regularidade boa. O Vitória, que fez um baita mês, deu uma arrancada no campeonato. E só, cara. Bem lembrado, hein, do Vitória, hein? O Vitória poderia brigar também. O negócio é que tem times que estão acima dele ali, né? É. O Vitória teve um baita mês de novembro E a também. importância das conquistas também, né? Ele tem um peso muito forte. Mas o Cruzeiro, ele merecia estar ali, eu não vou falar que talvez no Z4, mas Tá beirando. tá beirando, né? Ah.